o tema dessa palavra é o primeiro. E eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus. Eu falei, Deus, por que primícias? Por que esse princípio? Por que primícias? Por que o Senhor estabeleceu um princípio como primícias na vida do homem? Por que o Senhor ele colocou como princípios e deu várias chaves para que o homem pudesse viver esse princípio e desfrutar de algo que seja imaginável, de revolução na vida de um homem que vivia uma vida totalmente destruída lá fora, e agora com entendimento e revelação, ele começa a viver uma vida revolucionária. E detalhe, não só nele, porque Deus ele não trabalha com o indivíduo, ele trabalha sempre com o coletivo. Ele está vendo o corpo de Cristo crescendo, porque você tem sido o canal para esse crescimento. E eu comecei a perguntar, Deus, por quê? Por que o Senhor estabeleceu as primícias? Por que o Senhor colocou primícias? E por que tem que ser o primeiro? Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 25, Deus ele organiza um ambiente, ele estrutura esse ambiente para ele colocar o homem para viver nesse ambiente. E o homem, no versículo 26 e 27, Deus criou o homem e ele coloca nesse ambiente. Ele estabelece aquele ambiente como primazia para o homem. Só que, quando você começa a se relacionar com Deus, quando você começa a caminhar com Deus, você começa a perceber que no mais íntimo e mais profundo, tudo que Ele quer é ter um ambiente dele. Deus criou o homem, Ele criou um ambiente e colocou o homem nesse ambiente. E agora Ele cria o homem, só que Ele quer morar dentro do homem. Ele quer ter o ambiente dele. Mas, entenda, Deus na sua majestade gloriosa, onipotente, onisciente, Ele tem o reino, Ele tem o trono, Ele tem tudo ao seu alcance, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas dá a entender que Ele está insatisfeito. E eu quero te dizer que essa insatisfação é um engano. Ele só queria criar o homem, assim como ele se relaciona com os anjos. Ele queria ter o homem, além dele esse homem não poder ver toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu reino, ele saber que mesmo que o homem não veja tudo isso, ele pudesse crer. E pudesse caminhar sobre a terra com a intenção de estar naquele lugar. E tudo que nós fazemos hoje, tudo que nós, nessa caminhada e no entendimento da revelação da palavra, caminhando com Cristo, tendo a revelação através do Espírito Santo em nós estamos em direção da eternidade, aonde Deus já nos presenteou com o reino dele, com o ambiente que ele já vive. Só que ele quer que nós vivamos aqui, como se nós já estivéssemos lá. Então, por isso que ele estabeleceu um habitar dele em você. Lá em Atos capítulo 17 fala que Deus não mora em templos feitos por mãos de homens. Deus quer um lugar. E eu quero te dizer, querido, que quando você entende que Ele quer um lugar de honra, Ele quer ser o primeiro na sua vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos? Em outra versão fala que é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus. Então preste atenção, querido, você é o santuário de Deus. Deus estabeleceu a sua morada em você. Ele escolheu você. Talvez você poderia imaginar assim, será que ele poderia ter escolhido outro lugar? Será que ele poderia ter estabelecido um lugar
que, entenda, talvez você fale assim, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a escolha, e será que Deus não se sentiria melhor em estar em um lugar onde ele não precisaria ter alguém que tivesse a livre escolha e o livre-arbítrio? Ele te deu o poder de decidir quem é que vai morar em você. E, na verdade, quando você tem esse entendimento, quando você tem essa revelação, não tem como você viver igual ao que você vivia antes de conhecê-lo. Não tem como. Tudo que ele quer, diante do princípio das primícias, é ser o primeiro em todas as coisas. Entenda que quando você começa a ter a revelação e a prática das primícias, da primazia, e você começa a caminhar e exercitar essa prática, algo de extraordinário vai acontecendo dentro de você, e por incrível que pareça, isso começa a externar, ele começa a sair de dentro para fora, e as pessoas que estão ao seu redor são tocadas, baseadas no posicionamento do princípio que você está vivendo. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Preste atenção, antes que existisse a matéria, antes que a matéria fosse criada, ele já existia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus. Só até aí. Na outra versão, eu vou ler o versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Preste atenção. Por que o princípio das primícias? Por que Deus estabeleceu essa chave tão extraordinária? Tudo para colocar em você uma natureza que identifica em qual lugar Deus está na sua vida. Porque se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele te deu o grande poder, e esse poder é o livre-arbítrio, Ele te deu a autonomia de escolher quem é que vai morar em você. E por causa desse entendimento e essa primazia, entenda, não tem como você deixar de... Como é que eu vou tentar expressar? Deixar de viver, deixar de compartilhar tudo aquilo que Deus tem depositado dentro de você. Não tem como. Jesus, ele, através da expressão de Deus, Jesus, ele é colocado em primeiro lugar em todas as coisas. Agora, tendo o entendimento da morada de Deus, e que Cristo, ele é estabelecido como e colocado como em primeiro lugar em todas as coisas, eu preciso entender as chaves que estabelecem esse ambiente no meu coração. Quais são essas chaves? O que faz com que Deus ele se torne em primeiro lugar na minha vida? O que faz com que ele tenha esse ambiente propício para que ele venha morar?
Priorizar Deus define a minha natureza em Deus e expressa claramente em qual lugar Deus está em minha vida. Eu posso ouvir um amém? Eu vou repetir. Priorizar Deus define a minha natureza em Deus e expressa claramente em qual lugar Deus está na minha vida. Quando Deus nos colocou nesse ministério, o Espírito Santo tocou no meu coração em relação às primícias. Todas as vezes que o meu salário cai na conta, eu tiro a primeira parte do meu salário e eu faço um repasse das minhas primícias. Todas as vezes. Todo mês, mês a mês. Nil, e o dízimo e a sua... preste atenção, querido. Deus, o Espírito Santo falou algo no meu coração. Eu quero te dizer, se na sua caminhada com Cristo, o Espírito Santo ele vai falar no seu coração. Eu não estou dizendo que isso deve ser estabelecer como uma regra, mas na minha vida, quando o Espírito Santo tocou no meu coração, aquilo ali foi algo tão forte, tão impactante, que eu não consigo, e por incrível que pareça, é algo que bateu na conta, é a primeira coisa, minha primícia. Eu separo a minha parte. E eu quero deixar para vocês, querido, com esse testemunho, que você permita com que o Espírito Santo fale ao teu coração. Deixa ele falar ao teu coração. E o que vai acontecer? Eu vou no desenrolar dessa palavra, eu quero mostrar os resultados. Deus, ele conhece o coração, ele conhece nossos corações, foi ele que nos criou. Foi ele que sonhou conosco, ele desenhou. Ele viu você sendo testado nas entranhas do útero da sua mãe. Ele viu. Ele já havia escrito um projeto, ele te conhece nos detalhes. Ele conhece o seu coração. Agora, Deus ele não precisa. Isso nós temos falado todas as vezes que nós estamos nesse momento, no momento da oferta, dos dízimos, das primícias. A gente precisa deixar isso claro no coração de vocês. Não é a igreja não precisa, preste atenção. Ainda que nós temos a estrutura, nós temos a construção, nós temos aqui todas essas despesas, mas eu quero deixar claro, quando eu falo da igreja, eu falo do corpo de Cristo. Precisa de manutenção no corpo de Cristo? Claro que precisa. Mas Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. E o que ele precisa? Pastor Rubens tem falado muito sobre isso. O dinheiro, ele é espiritual. Só que quando você tem o entendimento de levar o dinheiro para um lugar carnal, você se torna servo dele. Só que quando você tem a revelação de que o dinheiro é espiritual, e você leva ele para um lugar espiritual, é ele que vai te servir. Você deixa de ser escravo, para agora você ser o mordomo, você gerencia. Ele é que está debaixo do teu comando. Quando Deus coloca nas tuas mãos toda a condição financeira, toda a renda, preste atenção, Ele te deu, Ele confia em você ao ponto de fazer com que você gerencia aquilo que Ele colocou na tua mão. E agora o dinheiro está ali para te servir. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Eu sei que muitos conhecem esse versículo, mas eu preciso fazer menção e te dizer que não tem como, não tem, porque Ele conhece o seu coração. E aqui está a chave, uma das chaves, aonde existe. Eu posso te dizer que não é uma competição, mas é uma distração para te levar fora do caminho do propósito de Deus na sua vida. Ninguém pode servir a dois senhores,
porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não tem como. Então, peraí. Se eu sou morada, Cristo, ele tem a primazia em todas as coisas. Eu sou o santuário de Deus. Não tem como eu dividir o meu coração entre Deus e as riquezas. Mas preste atenção. Deus diz que ele se fez pobre para nos tornar ricos. Então eu volto ao que eu disse, baseado no que o pastor Rubens falou. Quando você leva o dinheiro para um ambiente espiritual, você está dizendo para esse ambiente quem ele vai servir. E através desse ambiente qual ele vai servir, preste atenção, você é próspero, você é rico, você tem condições de crescer, você tem condições de viver o sobrenatural, você tem condições de alcançar lugares aonde você não foi. Tudo porque agora você tem a revelação e o entendimento de que o Pai, através do Filho, se fez pobre para que você se tornasse rico, mas você precisa levar o dinheiro, a decisão, o livre-arbítrio é seu. E você precisa levar para esse ambiente espiritual aquilo que Deus confiou em você. Então eu quero falar sobre 4 passos. 4 passos práticos para a habitação ideal de Deus. Primeiro passo, guarda a palavra. Primeiro passo, guarda a palavra. E agora eu vou fazer menção do versículo que nós tivemos na conferência. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma... Não, fala direito. Vamos lá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma... Deus te conhece, querido. Deus sabe o que você faz. Deus conhece teu coração. E olha só, preste atenção, existe uma condição para que essa porta esteja diante de você, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu quero declarar poderosamente, querido, que você vai viver um nível de intimidade da palavra tão profunda como você nunca viveu. Em 2024, você vai viver o extraordinário na palavra de Deus. Eu quero que você entenda que através desse ambiente onde Deus mora, que é você, você vai ter condições de estabelecer esse ambiente confortável para Deus, aonde você guarda a palavra. E o resultado de você guardar a palavra, ele vai colocar diante de você uma porta aberta, um acesso, um caminho novo. Amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu e serás bem. Meu Deus! Quando você guarda a palavra no seu coração, a porta vai estar aberta diante de ti. E o novo acesso para um caminho novo surgirá. E você vai poder prosperar nesse caminho e será bem-sucedido.
Esse ambiente, ele vai sendo criado através de uma prática intensa de intimidade com a palavra. E aí Deus, ele se agrada de você, querido, não tem como. As bênçãos correrão atrás de você. Você terá o favor dele sobre a tua vida. Você vai receber o favor de Deus, você é abençoado, você é um filho amado dele. Provérbios capítulo 7, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserve dentro de ti os meus mandamentos. Guarda. Querido, eu declaro um nível de intimidade mais profundo na palavra. E o que eu preciso fazer? Você precisa priorizar aquele que tem confiado em você. Segundo passo de prática, obediência. Você precisa ser obediente. Você precisa ser obediente. Agora, preste atenção. O que adianta ter conhecimento? O que adianta conhecer as Escrituras, conhecer as leis, se eu não conheço quem a escreveu? O que adianta eu tentar estudar, ir a profundo para descobrir todas as moléculas que compõem a água? Como é que surgiu? Se eu não quero conhecer quem a criou? O que adianta? Qual é o resultado? O que vai te levar a você descobrir, nossa, eu tenho um grande conhecimento? E aí, o principal de tudo, poxa, não querem conhecer o Criador? Quem criou a água? Quem proporcionou as Escrituras, o manual da vida? Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu Deus. Quando eu deixo de ser obediente e praticar a palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Não, Nil, mas a palavra é muito boa. O pastor Rubens tem palavra abençoada. O pastor Jonathan tem palavras proféticas. Como é bom estar aqui todo domingo ouvindo essas palavras, eu sou alimentado. Mas o que adianta se você não pratica? Você está enganando a você mesmo. O que adianta você não obedecer e colocar em prática o que nós apresentamos através do Espírito na sua vida? Porque todas as vezes que nós estamos aqui, querido, preste atenção, não teve, eu acredito, eu acredito fielmente que não teve um domingo, seja ele manhã ou noite, que não foi colocado em momento, em uma insinuância da palavra, aonde foi dito, tenha intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus, tenha um tempo a sós com Deus, faça o devocional. Tudo isso, querida, é para que você possa ter experiência. Não fique só no ouvido, não fique só na experiência dos outros, ouvindo o testemunho apenas para dizer que você foi alimentado na sua fé, mas viva aquilo que Deus tem para você lá na sua intimidade. Através desse ambiente que você vai criando, ideal para que Deus esteja habitando em você, você começa a estabelecer as primícias da sua vida. Você começa a viver o favor de Deus em você, para você. E detalhe, as pessoas que estão à sua volta, elas são tocadas pelaquilo que Deus está derramando sobre você. Todas as pessoas são a sua esposa, é seus filhos, são seus tios, são seus sobrinhos, são seus parentes. Todos eles são tocados. Porque Deus começou a derramar o favor na sua vida. Romanos capítulo 11. Quando você começa a entender que Deus é o primeiro
na sua vida, quando você tem a revelação da palavra, da primazia de Deus em você, foi o que o pastor Jonathan falou, fez citação desse versículo, Romanos capítulo 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Aqui é o seguinte, não, só esse versículo. O agricultor fez a colheita. Quando ele começou a colher os primeiros grãos, ele pegou aqueles primeiros grãos, separou. E aí ele foi lá para a sua cozinha e começou a preparar o pão. E aí ele pega aquele pão e ele fala: Senhor, esse pão é das primeiras sementes, da primeira parte da colheita, e eu estou entregando para o Senhor. Quando ele toma essa atitude, todos os próximos pães que vierem daquela colheita estão santificados. E aí ele fala da raiz. Se a raiz for santa, também os ramos serão. Então, quando você coloca em prática a primazia de Deus no seu coração, Ele está em primeiro lugar. Em todas as coisas da sua vida, tudo que acontece é santificado. Então, quando eu trago a primícias aqui, na parte de finanças, todas as finanças do ano é santificado. Quando eu entrego a minha esposa como primícias, tudo que vem depois é santificado, vem meus filhos. E aí eu coloco o meu ministério em primeiro lugar. Senhor Deus, eu entrego para Ti. E aí Deus multiplica. Traz novos líderes. Novas portas se abrem para casas. Porque não sou eu, é Ele. Quando eu começo a estabelecer a primazia de tudo que está à minha volta, o favor de Deus é derramado. E as pessoas ficam: como? Como? Como isso acontece? Porque na verdade é um posicionamento da natureza que você entendeu. É Ele, não sou eu. É Ele que está, é Ele que habita, a morada é dele. Terceiro passo, Provérbios capítulo 3. Pastor Jonathan também fez menção desse versículo. Terceiro passo de prática, honra. Honra. Como você quer criar um ambiente de morada ideal para Deus, se você não honra? Você precisa honrar aquele que tem confiado nas tuas mãos todas as coisas. Ele confiou uma família, Ele confiou um lar, Ele confiou um ministério, Ele confiou as finanças, Ele confiou a empresa, Ele confiou o ambiente de trabalho que você está. Como não honrar a Ele? Como não derramar tudo aquilo que Ele tem colocado como confiança nas tuas mãos, diante dEle? Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tudo, toda a tua renda. Aí olha o resultado. Isso aqui é o resultado. Quem quer viver esse resultado? Não. Vamos lá. Quem quer viver esse resultado? Olha esse resultado extraordinário. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus largares. Quando você honra a Deus com tudo que você tem, com a primazia, com as primícias, querido, é automático
É o mesmo sentido que como você pega lá e toca no botão lá para acender a luz, é automático, a luz acende. Ou quando você pega a chave e dá o start, você liga o motor do carro, é automático. Tem toda uma engenharia por trás para a conexão, bateria, o fio, e aquela luz que acende precisa de energia, preste atenção, é automático. Quando você tem esse entendimento aqui da honra, o seu celeiro é cheio. O vinho fala de alegria, você é alegre, o pastor Jonathan falou sobre isso, você tem alegria. Primeiro Timóteo, capítulo 1, honra a Deus, querido. Honra a Deus, quando você tem o entendimento, a revelação do que é Ele, quem Ele é, como é que Ele pensa, como é que Ele age, o que Ele quer de nós. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Honra ao único Deus. Honra ao Deus vivo e eficaz, ao verdadeiro Deus. Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você tiver como plano na sua vida, eu tenho feito isso no meu ambiente de trabalho, eu tenho experimentado tantas coisas. O mês de dezembro foi um mês que, por incrível que pareça, a gente tem um costume lá no nosso ambiente, lá são 13 mecânicos que trabalham. E lá é o seguinte, todo mundo sabe que eu sou pastor, que eu sou cristão, e quando os aviões, eles dão as suas... existe um momento do ano que acontece muitas panes nos aviões, principalmente na época de chuva. Por quê, Nil? Por causa da umidade, é muito eletrônico, tudo é eletrônico. E aí, por incrível que pareça, esse mês de dezembro, 99% dos aviões, todos eles aconteceram no meu turno e comigo. Teve dias que eu entrei 6 horas e fui sair 5. Teve um dia que eu saí depois de 7 horas da noite, trabalhando, botando, porque poucos aviões e os passageiros, só tinha aquele avião para levar aqueles passageiros para o destino. E aí o costume é assim, ei, você está orando pouco, hein? Falei, misericórdia, que isso, eu tenho orado, tenho jejuado, estou lá buscando a presença de Deus, feito meus devocionais. Como? E aí, esse versículo tem sido a chave. Por tudo dai graça, por tudo honra a Deus, dá glória ao Deus eterno. Deus, obrigado. Obrigado por esse momento. O Senhor tem uma porta de acesso. Querido, o que Deus ministrou no início de dezembro, todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu sempre falei, Deus, isso aqui é uma porta. Isso aqui vai me dar acesso para alguma coisa. E por incrível que pareça, porque quando o avião ele está em uma situação, a gente chama de o Aircraft On Ground, AOG. A aeronave ela para, e aí a peça que precisa para trabalhar naquele avião é movida, é dado um sinal de rádio a todo o planeta todo. E aonde tiver essa peça vai vir. Por exemplo, essa peça está lá nos Estados Unidos. Eles vão trabalhar para que essa peça chegue o mais rápido possível. Dependendo, não tem a peça no Brasil? Não, se não tiver no Brasil, eles vão trabalhar para que o avião saia daquela condição, para que ele volte a voar. E por incrível que pareça, quando você está nessa situação, você começa a fazer contato com pessoas que você não conhece. Você começa a se relacionar com pessoas que e eu sei que através desses contatos,
novas portas vão ser abertas. A Cajonara está lembrando. E quando eu estou em casa? Aí o chefe me liga. Quando eu estou de folga, é um material que está perdido, preciso encontrar. Eu tenho os contatos para fazer com que encontre esse material. E eu sei que tudo, aquilo que o pastor ministrou ontem, pessoas são acesso, pessoas são portas. Eu quero te dizer, querido, através desse ambiente em que Deus mora em você, você estabelece na sua vida novas pessoas que vão te dar portas abertas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, fazem tudo para glória de Deus. E por quantas vezes, Pai, eu te glorifico, te louvo, porque o Senhor tem o melhor. Numa dessas situações, eu estava de folga. O Jonara até falou assim, meu bem, mas você não está de folga hoje. Me ligaram, era por volta de 8 horas da manhã. Aquele avião de ontem permaneceu aqui, as peças chegaram e querem que você instale as peças. Minha folga foi cancelada e eu fui para o aeroporto para poder instalar as peças. Eu quero te dizer, querido, Deus te levantou para você ser um canal de portas abertas no ambiente em que você está. Como, Nil? Eu estou no meu lar, eu lavo, passo, eu estou varrendo. Querido, é lá no seu lar, na vida dos seus filhos. É uma hora que você está tendo um devocional, o Espírito Santo toca na sua vida e você faz uma ligação. Ou você recebe uma mensagem e aí está uma grande oportunidade para você abençoar a vida. Tudo porque você é a morada ideal de Deus. Quarto e último passo. Hebreus capítulo 11. Fé. Versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Meu Deus. Eu tento assim, eu não acredito que você saiu de casa durante todos esses dias e veio estar aqui, ouvir essa palavra sem ter fé. Eu não acredito. Mas é insano. Não tem sentido. Se tudo que você ouviu durante essa semana, você não colocar em prática esses 4 passos. Não faz sentido você sair da sua casa, ser bombardeado por princípios extraordinários, por revelações, por mais que você possa ter lido várias vezes os mesmos textos. Homens de Deus trouxeram palavras extraordinárias e você permanecer estático. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, se você veio até aqui e passou essa semana sendo ministrado, sendo bombardeado pelo poder do Evangelho, ao ponto de ter a revelação e entendimento para viver o extraordinário em 2024, não faz sentido você não colocar em prática. Não faz sentido. E preste atenção, eu quero falar algo. Nós, pastores, nós somos observadores, nós notamos, é notório, é claro, que quando você tem essa revelação e esse entendimento e você começa a caminhar, nós vemos a ação de Deus
através de você. Nós vemos as bênçãos acontecendo, nós vemos o fluir de Deus, nós vemos o favor de Deus tocando a sua vida, nós vemos. E quando nós não vemos em determinadas pessoas isso acontecendo, é porque é insano você sair daqui e não colocar em prática. Eu acho que tem irmão Matrix. Já viu o irmão Matrix? Já viu aquela cena do Neo? Ele está lá no topo do prédio, no terraço, e os caras estão dando tiro, ele está desviando. É o cara Matrix, ele está sendo bombardeado pelo evangelho, palavra, princípios, tremendo, ele está só se desviando. Ele está aqui só de observar. Deus, como é que pode? E aí o cara sai daqui, passa o ano todinho enxugando gelo, ele não saiu do lugar. Não tem como, querido, presta atenção, você faz parte de um corpo, esse corpo está em ação, ele está em funcionamento. Quais são os funcionamentos? É tudo que acontece, são todos os eventos, e quando você é inserido nesse corpo, quando você participa desse corpo, você é o ambiente ideal para o habitar de Deus. Não tem como o favor de Deus não estar sobre você, você não tocar a vida de outras pessoas, porque você é uma porção de Cristo, e por ser uma porção de Cristo, você me completa, você completa outras pessoas. Não tem como. Não saia desse lugar. Não saia daqui. Amanhã é a última ministração. Não termine essa semana sendo estático. Não termine essa semana sendo apenas ouvinte. E agora eu quero fazer a última menção. Em cima do que o pastor Jonathan trouxe, sobre aquele momento de Abraão e Isaque. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte. Isso aqui é Deus falando com Moisés. Moisés, vai lá diante do faraó e fala o que eu estou te dizendo. Vai lá e fala isso. Preste atenção. Israel é o meu primeiro filho. Israel é o meu primeiro filho. Você sabe o que isso aqui significa? Através daquela cena, daquele momento em que Abraão estava entregando o seu primogênito, ele estabeleceu e santificou a primeira geração. Isaque, através da vida de Isaque, foi instituído o primeiro filho, a primeira geração. E olha só, versículo 23. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. A primeira geração, olha o que Deus fez. Através da vida de Josué, ele passou por todo aquele processo. Josué vai para o Egito, se torna governador. José. José se torna governador do Egito. E agora Deus ele precisa estabelecer uma nação. Não tinha como, somente a família de Jacó. Ele precisava colocar a família de Jacó em um ambiente propício para que pudesse ali estabelecer uma nação. E aquela primeira geração, a primeira nação, se torna o meu primeiro filho. E agora, a nação estava estruturada, a nação estava pronta, porém dentro de uma condição de escravo. Era necessário passar por todo aquele processo. Deus ele queria ensinar a dependência. Deus queria ensinar para aquele povo que ele era a primazia dele. E aí Deus levanta Moisés, vai lá, tira, pode tirar, porque esse é o meu primogênito. Agora preste atenção, olha a consequência. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar seu filho mais velho. O filho mais velho aqui do faraó é o primogênito dele. Por você reter a minha primícia, eu vou tomar a sua. Meu Deus. Preste atenção, querido.
Se Deus confiou em você recursos, se Deus confiou em você, a sua família, se Deus confiou o seu ministério, se Deus confiou esse lugar, esse corpo em você, preste atenção. Entrega as primícias para Ele, a fim de me adorar. Adore. A adoração, quando nós trazemos as primícias, colocamos Ele como primazia, estabelecemos um ambiente ideal de conforto para Deus em nós, nós o adoramos. Você é a morada dEle. Você é a morada dEle. Você precisa entender que você é a primazia. Ele te escolheu para morar em você. Ele te escolheu para habitar em você. E eu quero te dizer, querido, Ele tem que ser. Preste atenção no verbo, o verbo imperativo, é uma ordem. Tem que ser o primeiro. Por que, Nil? Porque eu quero que você viva o que eu vivo como resultado. Eu quero que você viva aquilo que o pastor Jonathan vive como resultado. Eu quero que você viva aquilo que o pastor Rubinho vive como resultado. Não saia daqui com uma expectativa de ficar só, uau, que palavra bênção, que top. Não! É você que é o top, é você que é uma bênção, é você que precisa viver aquilo que Deus sonhou com você. É você, queridos, fique de pé. Por que primícias? Por que Deus estabeleceu esse princípio? Tudo para ser o primeiro no seu coração. Quando eu coloco em prática a minha intimidade com a palavra, quando eu obedeço e pratico a palavra, quando eu tenho fé, querido, não tem como. O favor de Deus vai correr. Você vai viver o sobrenatural. Você vai ter bênçãos em você. Por quê, Nil? Porque tudo está nele. Tudo foi criado por meio dele. Antes que a matéria existisse, antes que a molécula, o átomo surgisse, ele já é. E quando eu tenho esse entendimento dentro do meu coração, quando eu sei que Ele é a primazia de todas as coisas, então agora eu preciso apenas praticar. E eu coloco em prática, porque eu creio que tudo vem dEle. E aí eu começo a dar passos de fé. Eu começo a crer, Senhor, eu creio que esse ano vai ser um ano de grande colheita. Então eu vou ser ousado. Eu vou colocar minha semente nessa terra. E essa terra vai devolver em 100 por 1 em nome de Jesus. Não tem como a terra não te devolver. Não existe terra ruim, existe terra maltratada. Cuide, trabalhe para que ela seja a melhor terra na sua vida. Não existe terra ruim, querido. Ela é seca e árida. Então joga água. Coloca água. Coloca o Espírito. Coloca o Espírito. O Espírito está em você. Você é a habitação dele, você é santuário dele. Coloca o Espírito Santo. Deus não seria injusto se Ele não estabelecesse esse princípio para que você não vivesse o extraordinário aqui. É aqui que você vai viver. É nesse tempo, é neste lugar, é nessa igreja. É onde Deus te plantou. É nesse corpo que você vai viver o extraordinário de Deus. Eu profetizo. Eu declaro, Senhor, mais do teu Espírito, na tua igreja, mais do teu Espírito, porque é o teu Espírito que une o corpo, é o teu Espírito que une o corpo para expressar Cristo, e o Cristo é a primazia, Ele é o primeiro de tudo, Ele é o primeiro de todas as coisas das nossas vidas, e nós nos colocamos diante de Ti, e apresentamos os nossos corpos, apresentamos as nossas vidas, como primazia nas tuas mãos. Senhor, eis-nos aqui.